pessoal. Eu sou Felipe Maronese, sou psicólogo clínico e organizacional, né? E fui convidado aí pela administração do Bariátricando Sem Censura a participar dos vídeos semanais. Estou bastante contente de poder levar um pouco mais da psicologia para esse contexto da bariátrica, né? Quero agradecer a receptividade que eu tive na publicação que eu fiz, eu acho que há 2 semanas. Teve mais de 1000 curtidas, muitos comentários, várias dúvidas. Eu acho que é muito importante a gente utilizar as redes sociais para esses fins também, né? Antes de mais nada, eu gostaria de explicar que cada paciente é um paciente, cada profissional é um profissional e cada equipe multidisciplinar é uma equipe multidisciplinar, né? Então talvez o que eu fale não faça sentido para vocês, mas não significa que está errado, ou significa que eu sou o dono da razão e o psicólogo da sua equipe está errado. É muito importante a gente valorizar a nossa equipe multidisciplinar, e aqui é um espaço um pouco mais descontraído, o nome do grupo já diz, né? Bariátricando Sem Censura. Mudança, transformação, né? Então, assim, não é fácil sair do casulo e se tornar uma borboleta, né? Eu acho que vocês usam esse exemplo que eu gosto bastante. Para se tornar a borboleta existe uma transformação muito grande, muito severa, né? E transformação, mudança é igual a estresse, né? Diante de situações fortes de mudança, a gente se comporta com um pouco mais de estresse, né? Com isso, acontece sim as alterações de humor, tá bom? Existe antes da cirurgia atenção para a cirurgia, medo da morte, medo que possa dar errado. Após a cirurgia, as mudanças são muito fortes. Então, você está com um ritmo de vida, um hábito de vida, e daqui a pouco você precisa tomar uma dieta líquida por 15, 20, enfim, dias de 15 ml. E aí você começa a perceber que nem aquilo você consegue praticamente. Isso é muito difícil. Lidar com essa mudança, que não é uma mudança que acontece aos poucos. Parece que ela é muito difícil e vai melhorando. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser mais fácil, enfim. Mas isso tudo gera muito estresse, né? E é muito comum o nosso humor alterar diante dessas situações, né? Por isso que eu concordo com vocês nesse sentido, que essa mudança de humor ela é bem comum. É importante entender o que é mau humor e o que é um transtorno de humor aí, tá? Então existem essas duas possibilidades, né? Primeira situação é a pessoa estar mal-humorada, situações de estresse, de mau humor, né? Pontuais. E outra situação é isso acontecer o tempo todo, né? E isso já provavelmente pode se desenvolver ou já é sinais de um transtorno bipolar de humor. Preocupar. Então a 3 e a 2 está muito ligada, tá? Existem 2 cenários. Primeiro que é o mau humor, tá? Que é o aborrecimento, a chateação. Então é uma coisa de momento, né? Dificuldades do dia a dia que vão surgindo e nos colocam numa situação de aborrecimento diante daquela situação, daquele acontecimento. Isso é mau humor, né? Todo mundo tem, né? Tem gente que é bem-humorado para tudo, sim, mas todo mundo tem um momento de mau humor, de chateação, que reage mal a alguma coisa, tá? O transtorno bipolar de humor, ele vai muito além disso, né? Então, são esses picos, só que o tempo todo, acontece com muita frequência. Então, a pessoa está com um estado de humor excessivamente elevado, super bem-humorada, contagiante, alegre, né? E de repente uma irritação agressiva, a pessoa já se torna agressiva, se irrita fácil, é fácil irritá-la, né? Então vive no limite, né? Aí tem também o otimismo e a confiança, extremamente exagerados, né? A pessoa que se acha imbatível. E as variações de humor se tornam diárias, então começam a atrapalhar os relacionamentos. Então casamento, filhos, enfim, família, amigos, trabalho.
começa a atrapalhar. O transtorno bipolar de humor, ele atrapalha, né? Porque você já não consegue lidar conta daquilo. Então aquilo é muito nítido para todos, né? Perde prazer no que faz, se irrita extremamente fácil, é agressivo, chora, né? Se torna uma pessoa melancólica. Então, assim, existem essas diferenças, né? Será que o meu quadro hoje é de um mau humor, né? Então, assim, estresse, mudança, alguma coisa chata aconteceu, eu reajo com mau humor. A minha resposta àquele acontecimento é o mau humor, né? Ou será que eu já estou no nível de transtorno bipolar, que é uma coisa que o tempo todo, todos os dias, várias vezes do meu dia, eu tenho esses picos, né, com muita frequência. Então é necessário dar atenção se for um caso desse, tá bom, pessoal? Nós sabemos que o processo da cirurgia, ele acaba contribuindo muito para a melhora da autoestima, né? Primeiro porque a forma que a gente relaciona com o nosso corpo muda, a forma de lidar com a opinião dos outros muda, né? A opinião dos outros que antes fazia sentido pra gente deixa de fazer na maioria das vezes. A diminuição do peso significativa aumenta o nosso senso de valor próprio, então contribui. Muda o guarda-roupa, os trajes, vestimenta, né? Aí a gente conquista o GG, o M, muita gente o P, e tem casos até de roupa infantil que emagrecem muito. O reconhecimento pela mudança, né? Os familiares, amigos começam a reconhecer a nossa mudança, não só a mudança física, mas uma mudança de estilo de vida, né? Eles começam a acompanhar que a nossa alimentação é outra, o nosso estilo de vida é outro, nossos horários, né? O nosso compromisso com o nosso próprio corpo, enfim, com a nossa saúde acaba sendo outro, tá? Tudo isso faz a sua autoestima elevar, muito bacana, né? Só que como lidamos com algo que antes não tínhamos, né? Autoestima antes nos faltava, hoje muitas vezes sobra. Como iremos fazer com isso, né? Então é importante dosar, né? Em tudo na vida tem que ter os limites, entender até que ponto isso é importante, é saudável para nós, né? Eu vejo que muitas pessoas ficam com a autoestima tão elevada que quando algo acontece fora do esperado não consegue lidar, por exemplo, né? Muita gente acha que perder muito peso significa perder muitos problemas. E às vezes a pessoa ela perde aí a meta que ela tinha e a equipe médica tinha, e ela vê que os problemas são os mesmos, né? E como que alguém que está lá em cima com a autoestima elevada vai conseguir lidar com isso, tá? Então, a cirurgia aumenta sim significativamente a autoestima, né? Inclusive está ligado um pouco com a questão da sexualidade, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é importante a gente conseguir medir isso, né? Porque senão você acaba saindo muito do chão e algo às vezes pode te atingir e é difícil da gente lidar com isso. Na pergunta existem duas situações. Primeiro, que as pessoas se tornam compulsivas por sexo, mas não veem como problema, né? Se elas não veem como problema, será que se a gente falar que é um problema, vai mudar algo, né? Então, primeiro ponto. Segundo, será que é uma compulsão, né? A pergunta 5, que é essa, tem muito a ver com a 4, da autoestima, né? Então, a gente estava falando na pergunta anterior que o seu relacionamento com o seu corpo muda, né? Se a minha relação com o meu corpo muda, a minha relação com o corpo do outro também muda, né? Então, a cirurgia, ela diminui as comorbidades, entre elas a questão do peso diminui bastante, né? E as pessoas começam a se descobrir o corpo, descobrir os desejos, né? O desempenho sexual muda na maioria das vezes. Então isso acaba contribuindo para uma vida sexual muito mais ativa, né? Mas mais do que qualquer mudança física, o que mais contribui é a mudança realmente da forma que você se vê, né? Então, às vezes a mudança nem foi tão agressiva olhando quem está de fora, mas você já encara aquilo como uma mudança significativa, você já encara que você é merecedora daquilo, você lida com o seu corpo de outra forma, com seus desejos de outra forma, e isso contribui significativamente para o aumento da relação sexual, tá? Teve uma pesquisa feita no Brasil
acho que foi na Bahia, Salvador, que diz que a questão do libido normalmente aumenta em 50% dos bariátricos, né? Permanece igual em 40% dos bariátricos e diminui em 10%, né? Eu acho que esses números fazem um pouco de sentido, trazendo eles para a minha prática clínica aí com os pré e pós-bariátricos, né? Eu acho que é por aí realmente que caminham o pós-cirúrgico, né? O que mais? Tá tocando o telefone, me desconcentra. Mas assim, o sujeito, ele agrega sentimentos mais positivos, né, ao seu próprio corpo. Então isso muda, ele vê o corpo de uma forma mais positiva e ele projeta isso para o outro, né? Então a cirurgia, ela promove sim essa melhoria no desempenho sexual, tá? E se é ou não um problema, vai depender do nível dessa compulsão para cada pessoa, né? Pode ser que uma pessoa tem aumentado muito a procura sexual com o parceiro ou com a parceira dela, e o parceiro ou a parceira estejam achando maravilhoso. E pode ser que outros casais estejam vendo isso como um problema, né? E aí é o momento de entender com o parceiro até que ponto isso vai ser dosado, né? Uma situação difícil de lidar, mas que é necessária.